Olá, meu nome é Ana Luísa Ferreira Patrocínio, sou aluna do curso de Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, sou bolsista de iniciação científica pela PIBIC-CNPq, com um projeto de caracterização do perfil de resistência a antimicrobianos e da virulência de Escherichia coli isolada de suínos, sob a orientação da professora Fernanda Simone Marques, do Departamento de Medicina Veterinária. Em relação à importância da suinocultura, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, no ano de 2024, o Brasil produziu 5,305 milhões de toneladas de carne suína, se tornando o quarto maior produtor e exportador da carne suína no mundo. Nesse contexto, temos as doenças do trato gastrointestinal, que são doenças transmitidas por alimentos, podendo ser de origem viral, bacteriana ou parasitária. Elas podem ser transmitidas pelos alimentos e pela água e podem ser transmitidas de pessoa para pessoa quando essas manipulam alimentos ou água contaminadas e não praticam boas práticas de higiene. Bom, nesse contexto temos a Escherichia coli, que é o principal micro-organismo presente na microbiota gastrointestinal dos animais e dos humanos, e ela possui a capacidade de causar essas doenças transmitidas por alimentos, pois a Escherichia coli possui cepas capazes de causar doenças diarreiogênicas. E isso aconteceu devido a uma evolução por meio da transferência horizontal de genes que permitiu favorecer a persistência desse patógeno no hospedeiro. Dessa forma, existe a formação de patotipos conhecidos como Escherichia coli diarreiogênica, a DEC. Bom, Escherichia coli diarreiogênica pode ser 5 patotipos conhecidos: a E. coli enteropatogênica, a Escherichia coli enterohemorrágica produtora de estigotoxina, a Escherichia coli enterotoxigênica, Escherichia coli enteroagregativa e Escherichia coli enteroinvasiva. Em relação à resistência a antimicrobianos, por meio da mutação genética e conjugação bacteriana, pode acontecer a transferência de genes que permite a resistência a antimicrobianos de uma bactéria para outra. Genes ESBL promovem a produção de beta-lactamases de espectro estendido, que conferem ao patógeno uma multiresistência aos principais antibióticos beta-lactâmicos. A multiresistência, então, ela promove uma dificuldade no tratamento de Escherichia coli quando nós utilizamos os principais fármacos disponíveis atualmente no mercado. Os objetivos do trabalho foram isolar a Escherichia coli das amostras de fezes de suínos, caracterizar o perfil de resistência desses isolados aos antimicrobianos e caracterizar a virulência dos isolados encontrados. Materiais e métodos utilizados. As amostras foram coletadas por meio de suave retal dos suínos, totalizando 95 amostras. O isolamento e caracterização da Escherichia coli foi por meio de Agamar-Conkey, onde esses suaves de fezes foram estriados em placas de Petri contendo esse meio, foram incubados a 37 graus Celsius de 18 a 24 horas e após esse período foram observadas características morfológicas das colônias. Nós selecionamos 4 colônias fermentadoras de lactose com a morfologia das colônias rosadas e selecionamos 3 colônias não fermentadoras de lactose, onde as colônias se apresentavam com a cor amarelo palha ou mais amarelada. Os testes bioquímicos utilizados foram EPM, citrato e mili. Eles foram realizados tanto nas colônias lactose positiva como lactose negativa, e os testes, após serem realizados, foram incubados a 37 graus Celsius de 18 a 24 horas. Após esse período, as amostras com características de Escherichia coli nos 3 testes bioquímicos simultaneamente foram reativadas em caldo BHI, então elas foram novamente para estufa a 37 graus Celsius de 18 a 24 horas, e após esse período, elas foram ajustadas a 0,5 na escala de Macfarland. E essas amostras, então, foram utilizadas para a realização do teste de disco de fusão, o teste de resistência a antimicrobianos. A avaliação do perfil de resistência a antimicrobianos
Nós utilizamos as amostras, então, ajustadas na escala de McFarland. Nós estreamos essas amostras em placas de Petri contendo H. Miller-Hinton. Após isso, foram colocados discos de antibióticos dispostos na placa, e as classes utilizadas para o teste foram beta-lactâmicos, quinolonas, aminoglicosídeos, macrolídeos, anfenicóis, tetraciclinas e sulfonamidas. Foram um total de 18 antimicrobianos utilizados no teste de disco. Amplificação por PCR, nós utilizamos reações PCR visando identificar os patotipos de Escherichia coli diarreogênicas através da análise da presença de genes de virulência. Os genes de virulência de interesse para o teste de PCR foram o gene STX, encontrado na Escherichia coli enterohemorrágica, produtora de Shiga-toxina, o gene AGGR, encontrado na Escherichia coli enteroagregativa, o gene EAE, sendo possível encontrar ele na Escherichia coli enteropatogênica, e os genes ELT e EST, que podem ser encontrados na Escherichia coli enterotoxigênica. Para os genes de SBL, nós selecionamos isolados com resistência fenotípica a uma ou mais cefalosporinas de terceira geração, sendo elas a cefotaxima, a ceftriaxona e a ceftiazidima, e selecionamos isolados com resistência fenotípica a cefalosporinas de quarta geração, sendo ela a cefepima. Em relação aos isolados de Escherichia coli, por meio dos testes bioquímicos, nós podemos obter 182 isolados de Escherichia coli, onde esses 182 isolados foram usados para o teste de resistência a antimicrobianos e utilizados para a realização do PCR. Na amplificação por PCR, foram identificados que 1,6% dos isolados foram classificados como EPEC por apresentarem o gene EAE e 98,35% foram classificados como Escherichia coli genéricas presentes de forma natural no trato gastrointestinal, não causadoras de doenças diarreogênicas. Em relação aos genes ESBL, 50 isolados se mostraram resistentes a cefalosporinas de terceira e quarta geração. Esses 50 isolados foram direcionados para o teste de ESBL, e desses isolados, 16% foram produtores de ESBL. Do total de 182 isolados, 4,4% foram produtores, então, de ESBL. Em relação à avaliação do perfil de resistência a antimicrobianos, 95% dos isolados se mostraram multiresistentes aos fármacos testados, sendo os que tiveram maior porcentagem de resistência a amoxicilina, com 92% dos isolados resistentes, ampicilina, 89%, cloranfenicol, com 79%, tetraciclina, com 75%, ciprofloxacina, com 73%, enrofloxacina e streptomicina, com 72% de isolados resistentes, 59% de isolados resistentes a sulfametoxazol e trimetoprim e 49% a norfloxacina. Nenhum dos isolados se mostrou resistente a todos os antibióticos testados. Nesse trabalho foi possível identificar uma importante resistência aos principais antimicrobianos utilizados hoje na medicina veterinária, como amoxicilina, ampicilina, cloranfenicol, tetraciclina, ciprofloxacina, enrofloxacina e streptomicina, foram os antibióticos com maior porcentagem de isolados resistentes. Podemos observar a presença de Escherichia coli diarreogênica nos isolados encontrados, mostrando a sua presença na cadeia produtora de suínos, e temos uma importante abordagem na questão de saúde única, Então é importante uma conscientização de todos os setores relacionados à suinocultura sobre o uso consciente de antibióticos para o tratamento dos animais que precisam de tratamento na cadeia de produção, porque nós precisamos reduzir a disseminação de Escherichia coli com genes de resistência a antimicrobianos. Bom, esse foi minha apresentação para o Simpósio de Integração Acadêmica 2025. Agradeço muito a atenção e me ponho à disposição para qualquer dúvidas que possam surgir.
Muito obrigada.